Estimados irmãos, estimadas irmãs, das duas dimensões da vida, que estamos nesta noite reunidos em nome de Jesus, nós gostaríamos de evocar a paz do nosso Mestre Jesus, para que ela nos penetre mais uma vez, renovando o nosso ânimo, para que cada um de nós continue no esforço da nossa evolução espiritual. É com muita alegria que estamos nesta noite reunidos com todos os irmãos que compõem esse grupo maravilhoso de parelhas, que evoca a memória de um dos espíritas, de um dos cristãos mais nobres que nós temos na história do espiritismo no Brasil, que é o querido Bezerra de Menezes. Em nome da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nós gostaríamos de agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui e, ao mesmo tempo, de parabenizar a todos os irmãos aqui presentes, nas duas dimensões da vida, os encarnados e os desencarnados, que ao longo destes 11 anos ou um pouco mais, não é? Porque por mais que a gente tenha as datas oficiais, a movimentação das pessoas, elas ocorrem antes das datas oficiais. Então, nesses 11 anos de trabalho, de esforço, conseguiram fincar mais um farol de luz para que nessa região do Seridó a mensagem de Jesus fosse tratada, estudada, pensada e vivida também à luz do pensamento e do pensamento espírita. Nós gostaríamos também de dizer que a escolha do tema da noite de hoje trata de um assunto que diz respeito a cada um de nós, que é a família. A família como uma instituição importantíssima que a humanidade, ao longo de 4,5 milhões de anos, foi construindo, vem reconstruindo, e ela nos dá sustentação da própria vida do planeta Terra. E enfocando e tendo como objetivo no tema a presença de Jesus na família. Então, a família com Jesus. Por que isso? Porque a nossa referência dentro do conhecimento espírita, dentro do espiritismo, é o pensamento de Jesus. O que ele nos ensinou, o que ele ensinou, não só através da palavra, mas acima de tudo aliando a palavra ao exemplo. E nós, espíritas, valorizamos muito os ensinamentos de Jesus, de uma forma um pouco diferente, ou em alguns momentos extremamente diferente de outras tradições religiosas que nós respeitamos profundamente, mas que também temos a liberdade de poder apresentar o pensamento de Jesus de uma forma em que a essência do seu pensamento cada dia mais seja presente, esteja presente na nossa vida. Nesse sentido, portanto, a gente vai lembrar que foi o próprio Jesus, o próprio Mestre, que dentro do conhecimento espírita é considerado no Livro dos Espíritos a obra básica do Espiritismo, o tipo mais perfeito que Deus, nosso Pai, apresentou para a humanidade, para que cada um de nós
em todas as culturas, em todas as tradições do mundo, pudesse ter um modelo que servisse de guia com segurança para todos nós, mesmo para aqueles que não se consideram seguidores de Jesus. Porque a essência dos ensinamentos de Jesus é, de fato, o amor na sua mais ampla condição de emprego, de entendimento e de vivência no nosso dia a dia. Jesus não criou religiões. Jesus não criou tradições religiosas. Jesus não criou templos. Jesus veio, como ele disse, para todos aqueles que doentes do corpo, mas principalmente doentes do espírito, pudessem encontrar a paz, a harmonia e a saúde. Os seus ensinamentos, todos eles, foram para todos. Jesus atendeu a todos aqueles que o buscavam, sem se preocupar o que eles eram, nem o que faziam, mas se preocupava com aquilo que eles poderiam ser, à medida que, compreendendo os seus ensinamentos, pudessem vivê-los e transformar a si mesmo. Então Jesus não trouxe um conhecimento com fórmulas, com procedimentos exteriores, mas sim com um convite à vivência do amor, e do amor incondicional. O amor de Jesus não exclui ninguém, nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre, nem um homem digno, nem um homem indigno. Todos são convidados a compreender a sua lição, o ensinamento da Boa Nova. Todos eles que nos apresentam virtudes maravilhosas, mas que na base é o amor. E Jesus vai cuidar muito desse assunto no seio da família. Imagine os irmãos e as irmãs aqui presentes nas duas dimensões da vida, que esse Espírito puro, o Espírito mais perfeito que a humanidade conhece, veio ao mundo extremamente imperfeito, cheio de vícios, um mundo cheio de imperfeições, aonde o que é mais importante é a gente conseguir as coisas para nós, esquecendo dos outros, aonde o egoísmo é o valor mais vivido. Então, no mundo da época de Jesus, o que nós encontramos hoje de violência, de viciações, eram extremamente mais fortes do que hoje. E ele vai chegar nessa condição de perfeição. O único Espírito puro que a humanidade conhece, ele vai vir, vai aceitar conviver no lar por mais ou menos 30 anos, 33 anos, completamente vivendo o dia a dia daquela família. Jesus não se sentiu chateado por estar com José, com Maria, com seus primos, com seus irmãos, com as suas tias, com os seus tios, mesmo que eles fossem os espíritos imperfeitos que são. Apesar de Maria ser esse espírito maravilhoso que a humanidade ama com profundidade, mas ela também tinha, a gente está nos evangelhos, alguns momentos de insegurança.
como qualquer mãe dos dias de hoje. A preocupação, você está onde? Aonde é que está Jesus? Está no templo. Descobriu depois de muita ansiedade e um pouco de perturbação. Mas Jesus, como é que você se separa de mim e de seu pai? E fica conversando com os doutores da lei. Olha a preocupação do homem. Quase que dava um cascudo dele, não é? Botava de castigo. Por que você fez isso? Mas como Jesus é um espírito evoluidíssimo, puro, já chegou no topo da evolução, dialoga diretamente, conversa diretamente, vê diretamente o Pai, o nosso Pai, Deus de infinito amor, dava aquela resposta que acalmava a mãe, né? Porque as mães olham pelos espelhos da alma, que são os olhos, não é? E veem com tanta profundidade que nem uma tomografia computadorizada consegue muitas vezes alcançar, não é? Aqueles exames sofisticados que a gente fica fotografado na intimidade do corpo. A mãe muitas vezes olha para o olho e diz: você está assim? Não, não estou não. Tá. Não é assim? E se for mãe 2 vezes, que é avó, não é? E se for 3 vezes que for bisavó, aí a pessoa já chega derretendo, não é? Diante delas. Tem um olhar profundo. E ela sentia em Jesus a segurança. E Jesus dizia: mas mãe, eu estou atendendo os interesses do meu Pai que está nos céus. Aí ela se acalmava. Mas ela padeceu muitas situações, não é? Pois é, então o primeiro exemplo de Jesus é esse. Conviver na família que Deus escolheu para ele conviver. E a gente que não é espírito puro fica: minha mãe podia ser melhor. A gente não diz para ela não, né? Mas a gente fica pensando: mas mãe, você fazer isso comigo não pode. Será que a cegona errou o lugar e eu cheguei na casa errada? Porque olha, não é possível um negócio desse. E quando é pro lado do pai, a coisa piora só um pouquinho, não é? Mas como é que pode? Vive me controlando, e faz isso e faz aquilo. Aí quando a gente conhece o Espiritismo, que descobre planejamento reencarnatório, que tem todo um cuidado para a gente vir, né? E tal, que nada é por acaso. Quando a gente se encontra com aquele grupo é porque nós temos vínculos que vêm, não só dessa vida, mas de outras vidas que a gente viveu juntos. Aí a gente fica ainda mais preocupado, né? Mas olha, que dificuldade. E aí a gente fica contando para os amigos: olha, eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, eu não aguento meu irmão, a minha irmã. E se for o irmão menor, não é? E se for aquele que mexe no quarto da gente, liga o computador, e quando a gente chega e está tudo bagunçado, ele ainda tem a cara, não é? De mentir, dizer que não foi ele, que foi alguma ventania que dá em parelha, né? E fez isso e aquilo. E a gente fica reclamando o tempo todo da esposa que tem, do esposo que tem, né? Claro que aqui em Parelha não acontece isso, porque é tudo espírito superior. Então Jesus valorizou a família no seu limite máximo. Então essa é a primeira lição de Jesus. A gente tem que valorizar o grupo familiar onde nós estamos, mesmo que a gente ache que todo mundo é ovelha branca da família e só a gente que é o pastor, não é? Porque todo mundo diz: olha, fulano não presta, fulano não presta, fulano não presta, mas a gente presta, é o único da família que presta. A gente não quer escutar o que é que os outros dizem da gente, não é, na família? De vez em quando a gente escuta, tem uma confusão. De vez em quando. Então a primeira lição de Jesus com a família é: valorize a sua família. Não é por acaso que você está aí. A cegonha não errou de casa na simbologia. Ela foi no lugar certo mesmo. Segunda coisa, Jesus, quando se coloca publicamente pela primeira vez, ele vai para uma festa familiar, que é uma festa de núpcias.
ele se apresenta pela primeira vez e ficou registrado por Mateus. Mas tem um outro momento fantástico que muita gente não gosta, apesar de dizer que gosta, que é morar na casa da sogra. Pedro morava na casa da sogra dele. E Jesus escolheu a casa da sogra de Pedro para fazer o primeiro evangelho no lar, que é o momento onde a gente estudava os ensinamentos dele, e que hoje é uma tradição que o Espiritismo defende também, que a gente deve estudar os ensinamentos de Jesus no lar, na nossa família. Jesus escolhe o lar da sogra. E olha, a sogra de Pedro tinha um coração imenso. Albergou Pedro com a filha, coisa que está muito comum hoje, né? O filho casa vem morar com a gente, e aí vira a casa do sogro e da sogra de cada um de nós, né? E aí o que é que acontece? Ele valoriza o tempo todo a família, e quando ele quer ampliar o sentido do conceito de família, é quando Maria chega com os primos, os irmãos de Jesus, no meio de uma pregação de Jesus, e os discípulos dizem: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, querem conversar contigo. Aí ele aproveita a oportunidade para ampliar o conceito de família, sai da família do sangue, consanguínea, para a família universal. Ele vai perguntar: quem é que lembra? Quem são, não é, a minha mãe e os meus irmãos? Quem é a minha família? Em outras palavras. E aí todo mundo fica sem entender o que é que Jesus estava querendo dizer. Aí ele estava desprezando a família dele? Não. Ele queria ampliar. E aí deixou a lição de que todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, é meu irmão, é meu primo. Significa, em última análise, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós fazemos parte de uma única família, a família de Deus, que é nosso Pai de infinito amor. Então aqui nós já temos vários elementos que o Espiritismo traz de Jesus para a gente compreender a importância e o valor da família. Agora, o Espiritismo apresenta mais informações. O Espiritismo diz que a gente, quando vem para uma família, existe um interesse, um objetivo, que esses espíritos que se juntam numa família, na maioria das vezes, eles foram organizados pelos mentores espirituais daquela família para se reencontrarem para aprenderem a amar e a viver a mensagem de Jesus na família. Segundo, o Espiritismo também defende publicamente de que a família é o grupo mais importante da sociedade humana. Que se um dia a gente relaxasse, se um dia a gente não cuidar da família, se a gente desprezar da família, nós teremos um grande desequilíbrio para a sociedade, que o Livro dos Espíritos vai dizer que seria a recrudescência do egoísmo, que significa o quê? Mais violência, mais desequilíbrio, mais desorganização da própria sociedade. Alguns autores da academia, das universidades, sociólogos, essas pessoas que estudam a sociedade, antropólogos, que estudam o ser humano, muitos, numa visão muito limitada, começam a dizer que a família, enquanto instituição, acabou, que não serve mais, que vai desaparecer. Vocês já ouviram essa conversa? E por que esses homens ou essas mulheres são muito conhecidos nas universidades,
escrevem muitos livros, eles pensam que sabem de tudo. E na verdade só sabem uma coisinha muito pequenininha. Porque a própria academia, a própria universidade, quando estuda a ciência, afirma que todo conhecimento produzido pelo homem é temporário, é pequeno e não dá conta da vida real. É verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é que já leu uma bula de remédio aqui? Levanta o braço. Muito bem. Aquelas letrinhas que é feita para a gente não ler, né? Tem que ir muito cuidado. Foi muito bem. O médico diz assim: toma esse remédio que você vai ficar bom. Não é assim que o médico diz? Ele está falando meia verdade. Porque aquele remédio, se ele não for realmente aplicado por um médico, acompanhado por esse médico, o remédio que ele está dizendo que vai fazer a gente ficar bom, pode ajeitar uma doença e criar outra. Quer ver? Levanta o braço quem já tomou o tal do anti-inflamatório. Levanta o braço aí. Todo mundo, né? Muito bem, muito bem. Quando a gente começa a tomar anti-inflamatório, toma um de manhã, geralmente, digamos assim, de 8 a 8 horas, né, mais ou menos. Aí quando chega de noite, o estômago já está o quê? Doendo. Aí você termina o anti-inflamatório, aí vai para outro especialista. Doutor, o senhor passou isso agora, eu melhorei da outra doença, agora meu estômago está horrível. Por quê? Quando o pesquisador chegou lá, ele disse que você só pode usar aquela droga tantos dias, tem que ser de tanta hora por tanta hora, e tem que ter cuidado, porque ele tem efeitos colaterais. Por isso que a gente não deve tomar um remédio que não é prescrito por um médico, porque mesmo prescrito por um médico pode estar errado. Imagine por uma pessoa que não foi preparada para isso. Onde é que eu estou querendo chegar? Não existe conhecimento científico exato, perfeito. Não existe. Então o que um cientista diz, por mais famoso que ele seja, é limitado, é temporário, e logo logo a gente vai descobrir as falhas. Então essa história de que a família vai desaparecer, vai entrar em crise e nunca mais vai existir, até hoje a gente está esperando 4,5 milhões de anos, e isso nunca aconteceu. E nem vai acontecer. Na verdade, o que acontece são os modelos de família que ao longo da história vão mudando. Quer ver um exemplo? Não levante a mão não, viu? Quem tem aqui 50 anos não precisa levantar a mão, principalmente se for mulher, não precisa. Porque mulher não gosta de dizer a idade, e os homens estão aprendendo isso. Então veja só uma coisa. Lembra das famílias de 50 anos atrás? Uma dupla que tivesse 2, 3 meninos, vixe, parece que nem tinha família. Quantos meninos você tem? 3. Vai ter que trabalhar mais, né? Dessa mata não sai coelho, coisa desse tipo. No mínimo você tinha que ter uns 10 meninos. Ou não era? E a turma ia desencarnando, ia falecendo e come mais no lugar. Então, quando você contava entre vivos e mortos, você tinha quanto? 15, 18. E tinha gente que conseguia os 18. Era ou não era? Se criava tudinho, não era? Pois muito bem. Hoje você tem condição de ter uma família de 8, não estou falando nem 18. 8. Quantos meninos você tem? 8. Aí você pensa, ó, 8 mamadeiras, 8 escolas, 8 roupas, 8 isso, 8 aquilo. Aí você diz, não, foi o que eu fiz, não é? Daqui a pouco já tem gente casando dizendo, eu só caso com você se você não quiser menino. Já tem gente casando assim. Por quê? Não é que a família está sendo destruída.
pense direito, é a vida que muda e as necessidades da vida que mudam. Por que a gente era interessante ter 11, 12 meninos e todo mundo lutava que fosse 2 meninas e 10 homens? Lembram disso? Por quê? Era só preconceito com as mulheres? Não. Era porque eu precisava que a família fosse grande para cuidar do campo, da roça, para cuidar dos bichos, para cuidar desse e daquilo. E ninguém contratava ninguém com tanta facilidade antigamente. Não contratava. Você tinha que ter uma família grande para cuidar da agricultura, para cuidar da pecuária. Hoje, a gente precisa ter uma família pequena para poder sair de um emprego e ir para outro, não é? Você já imaginou? Estou aqui em Pareias, muito bem localizado. Aí chega uma proposta para mim ir para outro lugar, que pode ser até no Japão. Aí você tem 12 meninos para levar com você. Você vai, 12 passagens de avião, uma casa grande, que as casas de hoje são tudo apertadas, não dá nem para botar os móveis antigos porque não cabe. Você tem que fazer tudo novo, não é? Entende como é que é? Mudou. Ah, eu preciso ir para ali. Mudou. Você não pode. Olha, 12 pessoas com mais 2 faz quanto? 14. Já é um ônibus. Não da Jardinense, que a gente não vai chegar em Natal, mas já vai ser um micro-ônibus ou 2 carros no mínimo para a gente chegar em Natal. Olha a despesa e a dificuldade. Entende? A vida mudou. A família vai se adaptando a essa. Mas a família continua. A família é uma instituição que não pode mudar. Aliás, que ela não desaparecerá, mas ela muda de acordo com o momento histórico. Mas na família nós temos as melhores oportunidades de evolução. É na família onde muitas coisas começam. Ou, melhor dizendo, da grande maioria das coisas começam. Por que que os homens ainda e as mulheres são machistas no mundo? Porque foram educadas na família para serem preconceituosas com as mulheres. Eita, onde é que a gente aprendeu? Não foi no meio da rua, foi não. A gente reforçou muitas vezes no meio da rua. Ou então, a gente aprendeu a ser extremamente carinhoso com as pessoas. Aonde é que a gente primeiro aprende isso? Na família. Está provado, inclusive, as evidências são fortíssimas. Ao ponto que os terapeutas da atualidade estão descobrindo traumas que vêm da época da gestação na barriga da mãe. Está muito comum um filho, uma filha, ter conflito com o pai, com a mãe, e quando você faz a terapia, que você chega no foco do trauma, foi uma briga, foi uma fala, quando ele ainda era um bebezinho na barriga da mãe. E aí ficou a memória, e a pessoa olha para o outro meio atravessado. Aí se for espírita vai dizer, isso é menino do passado, nem sei. É a atitude do presente. Os psicólogos, os pedagogos, vários estudiosos estão demonstrando o que o livro dos Espíritos já dizia em 1857, que a fase da infância é importantíssimo para que o espírito consiga conduzir uma vida cada vez melhor atualmente, nessa vida atual. A gente não pode esperar a criança virar adulto. A gente tem que trabalhar desde do ventre da mãe. Meu filho, com carinho, conversar com ele, falar dos valores do Evangelho, tratar sobre esses assuntos na família. Muitas vezes a gente olha, mas meu filho hoje é um dependente de uma droga terrível, terrível. Todo mundo já está pensando em maconha, crack, não é? Cocaína, não. Esses daí todo mundo briga contra. Mas o danado do álcool, todo mundo ensina. Tem pai, tem mãe que põe o álcool na boca da
de 5, 4 anos, para ele provar. Olha que coisa bonita. Aí quando o filho se torna um alcoólatra, na juventude, ou mais tarde, onde é que esse menino aprendeu? Aprendeu em casa, nos ritos familiares do consumo do álcool. Eita, isso é um problema do passado. Não, é do presente. Vamos analisar a nossa conduta. Como é que a gente faz o uso do álcool na família? Entende? A gente não percebe isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes, quem é que ensina o filho a fumar? Os adultos. Quem é que ensina a ser brigão? Os adultos. Porque menino, olha, menino, criança, ele presta mais atenção do que os adultos em tudo. Aí eu venho, faço a palestra aqui, defendo o amor, o perdão, a compreensão, o diálogo. Aí quando eu chego em casa, o que é que eu faço? O contrário. E os meninos estão vendo. Estão vendo. Nós temos que falar a verdade. Aí toca o telefone, aquela pessoa que você adora, o irmão, a tia. Você já sabe que vai pedir dinheiro emprestado de novo. Porque quando ele liga é só bronca. Aí o menino só escutando. A antena, se for como eu, que nasci com 2 orelhas extremamente expressiva, parabólica, fica assim, querendo escutar. Mas você diz, diga que eu não estou. Não tem coragem de chegar lá, alô? Olha, eu já me emprestei, você faz 3 empréstimos, você não paga nem a primeira do primeiro. Não vai ser assim que eu vou resolver a sua situação. Você não vou mais emprestar dinheiro. Mas ele diz o quê? Diga que eu não estou em casa. Fugiu da responsabilidade. Entende? Aí se o menino for daqueles que está reencarnando agora, porque no meu tempo a gente passava enrolado 1 mês para abrir o olho. Hoje os meninos estão nascendo já falando. E daqui a pouco vai nascer um dizendo para o médico, o senhor tira a fotografia aí, porque eu já quero postar no meu Face. Se prepare que vai já para dizer. Aí o que é que acontece? Os meninos hoje são vivos demais. Quando você está indo, ele já foi, já voltou 1000 vezes. E você pensa que engabelou ele já enrolou há muito tempo. E tem avô, eu espero que não tenha nenhum caso aqui, que os meninos fazem o que quer, o que não quer, e ele ainda dá ideia, entendeu? Controla todo mundo em casa. Quando você vê, tem uma confusão, quem foi que fez? 5 anos, não é? Então veja, a turma de hoje são espíritos extremamente estimulados. Não é porque é espírito superior não, viu gente? Calma aí. É porque é estimulado desde o ventre da mãe. Buzina, carro, televisão, som, isso aqui, outro. Conversa, não é? E tem direito de se expressar. Aprende na escola que existe o Instituto o Estatuto da Criança e do Adolescente. E com 5 anos já está dizendo, não bate e não se emprego. Aconteceu com uma amiga minha. Mas o tempo não permite eu contar histórias demais. Caso real. Então o que é que acontece? Os meninos estão olhando a gente. Mas pai, o senhor falou lá no centro que a gente tem que ter paciência com o próximo. Mas mamãe não é seu próximo, não. Por que, meu filho? Porque o senhor não tem um mínimo de paciência com ela. Olha, o contrário também funciona, não é? Vocês estão entendendo como é que é? Aí depois a gente não sabe. Vocês sabiam? Eu acredito que sim, mas eu vou só reforçar que a porta hoje para todas as drogas pesadas é o álcool. Você começa no álcool, depois você vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra e cai no caso que nós temos hoje. E que antigamente só estava nas capitais, hoje está em todas as cidades. Porque o tráfico está avançando. E onde tudo começa? Como a gente vê na internet.
o pai colocar o bubu do menino, aqui em Parelhas é bubu também, é dodô, é chupeta, botar num copo de cerveja e botar na boca do menino, e depois não sabe porque o menino hoje envolve-se num quadro de drogadição. Então, nós precisamos acordar, nós precisamos entender que a família precisa ser cuidada como a gente cuida das coisas mais importantes da vida da gente. A gente chega de todo jeito no trabalho da gente, no emprego da gente, mesmo que a gente esteja todo destruído, cansado, com a dor aqui ou acolá, não é? A gente chega sorrindo: oi chefinho, tudo bem? Vocês lutam para superar tudo, não é verdade? Quando a gente está no lazer, por mais que o tempo passe, a gente gosta mais é continuar lá, não é verdade? E continuar lá. Coisas que a gente valoriza, a gente quer estar, a gente cuida, a gente presta atenção, a gente é vigilante. O que está acontecendo é que a gente não está cuidando da família como deveria cuidar. A gente precisa ter essa energia. Não desistir de um filho, não desistir de um esposo, não desistir de uma esposa, não desistir de um irmão, não desistir de uma mãe, de um pai, não desistir. Hoje está tudo muito fácil. Muito fácil para a gente desistir das coisas, descartar as coisas. Não estou dizendo que uma família não possa chegar numa crise e que um casal decida se separar. Não estou falando disso, porque acontece situações, e aí se toma uma atitude madura, não vai para a briga como a turma está brigando muitas vezes. Chega um entendimento e pode até constituir uma nova família. Entende o que eu quero dizer? A questão não é está certo ou está errado, a questão é como eu cuido da família onde eu estou. Então, se eu por algum motivo não estou atento para isso, eu tenho que estar. Então eu tenho que chegar na minha casa e dizer: aqui é o melhor lugar do mundo. Eu tenho que fazer esse o melhor lugar do mundo. Eu tenho que aprender a ouvir a minha esposa, aprender a ouvir o meu esposo, o meu filho. Muitas vezes a gente, enquanto pai, quer saber de tudo e não tem coragem de dizer ao filho que não sabe, que não tem todo o controle da situação, que sabe alguma coisa, que vai pedir ajuda a alguém, e não. A gente foge dizendo que tem toda a autoridade quando não tem. A gente tem que humanizar mais as nossas relações em família, cuidar das pessoas com carinho. E olha, gente, ouvir não é a mesma coisa que emprestar o ouvido. Conhece essa história? A pessoa fala meia hora e você quando termina, de onde parou de falar, continua. Não, vai você. Entende como é que é? Isso não é escutar, isso é emprestar o ouvido, fingir que está escutando. Escutar é dizer: mas o que é que ela está dizendo que eu ainda não pensei? O que é que ele está dizendo que eu ainda não pensei? Eu não tenho toda a certeza do mundo, ela também não tem. Então a gente junta as ideias e vai tentando consertar. Veja que é diferente, totalmente diferente. Quando o filho fala: ele é meu filho, ele tem que fazer o que eu quero. Não é assim não. Eu tenho mais experiência, eu tenho que mostrar para ele a minha experiência, o resultado daquilo, ter paciência com ele ao longo do tempo. E muitas vezes, lembra que eu disse? Lembra? É isso que eu estava querendo dizer. Não, mas não fique chateado que eu não estou passando na sua cara como a gente diz. Não, não é isso não. Eu estou mostrando para você como a minha experiência tem valor. Quando eu estava dizendo aquilo, era isso que eu queria dizer para você. Mas eu estou aqui, do seu lado. E adolescente, que até hoje muita gente chama de aborrecente. Aí começa o erro aí. Não, adulto também é terrível, porque adulto sabe de tudo, quando muitas vezes não sabe de quase nada, está só fingindo. E aquela conversa: eu nunca fiz isso na minha época. Mentira. Na maioria das vezes fez pior, entendeu? E não quer assumir que fez. Na minha época não era assim. Era.
só que de forma diferente, entendeu? E a gente fica criando fugas. A gente tem que olhar no olho do outro e dizer: eu te amo, eu gosto de você, eu não vou desistir de você. Aí alguém pode dizer: e aí, quando a gente se separa, eu não vou desistir de você. Não deu mais para continuar a relação, mas nós estamos vinculados. Nós temos filhos, nós temos nós dois, então eu vou cuidar de você enquanto for possível. Entende o que eu quero dizer? É não criar inimizades, destruição do afeto. A vida contemporânea é uma vida que tenta levar a gente para valorizar as coisas e não os seres humanos. E os seres humanos mais importantes da vida da gente, que são os nossos familiares, a gente não está valorizando como deveria. E aí a gente começa a dizer: mulher boa é a do vizinho, marido bom é a do vizinho, mãe boa é a do vizinho, filho bom é a do vizinho. Mas você talvez não aguentasse ele um segundo de pé, porque todo mundo de longe é lindo, maravilhoso. É uma maravilha, olha que pessoa maravilhosa. Agora, quando você começa a acordar de manhã com ele, depois de um ano de convivência, aí você vai encontrando que ele também ou ela tem a mesma feiura ou pior do que aqueles que você convivia. Porque, como diz o conhecimento popular, né, e alguns artistas da literatura, não existe ninguém bonito de perto. Não existe. E ainda mais hoje, que a gente tem tanta maneira de esconder tudo, não é? Bota um cabelo ali, bota outra coisa acolá, ajeita tudo, e no fundo uma curva muito rápida ali, não é? Na igreja de São Sebastião, e a beleza vai-se embora e tudo vai para o espaço. E a pessoa não é aquilo que dá, é um engodo, é uma mentira, não é? Então é isso. A mensagem de Jesus é: valorize a sua família. A mensagem de Jesus é: cuide da sua família. Emmanuel diz que Jesus quer primeiro que a gente ame os mais próximos. Quem consegue amar os familiares ama qualquer pessoa, até o chefe famigerado a gente ama. Porque quem está perto, a gente conhece tudo. A gente é como se estivesse nu. Você já viu aquela pessoa chegar e fazer um comentário tipo assim: ela é uma pessoa maravilhosa, a mamãe e os meus irmãos? Entende? Todo mundo passa por isso, não passa? Porque não convive. Gente, conviver é desafiador, mas é tão belo quando a gente descobre que é possível viver com as diferenças que nós temos. Que essas pessoas que muitas vezes a gente não valoriza são aquelas que no momento mais difícil vão estar com a gente, vão estar defendendo a gente. Esses daí, como meu pai dizia na concepção dele: meu filho, amigo você só tem a sua família, porque os outros, geralmente, quando cessa o motivo da amizade superficial, fogem. E você fica só com a sua família, mas a família não desiste de você. É impressionante. Mesmo entre famílias que brigam muito. Quero ver você falar mal do irmão. Eles podem brigar entre si. Meu irmão não, de jeito nenhum. Entende como é que é? Porque isso é importante. Então a gente tem que cuidar da família. E cuidar dos mínimos detalhes. Só para a gente encerrar. Cuidar desde criança. Cuidar desde criança. E como é que é cuidar desde criança? Não é só forçando o menino a ir para a escola, não. Não, eu não quero ir, não. Vai. Não. Não, bicho, eu não estou aguentando. Vai. Não é assim que a gente faz? E dependendo da cultura familiar, se não for, apanha. Ou vai ficar de castigo. Não sei o que. Aí é uma confusão. A pessoa vai. Mas para a gente apresentar Jesus, é uma negociação infinita. Não, tudo bem, hoje você não precisa ir, não. Não, amanhã também não, depois também não. Mas para a escola tem que ir. E os valores que Jesus ensinou a gente nesses 11 anos, né, do nosso grupo aqui em Paredes, será que a gente está valorizando para ensinar as crianças? Para os nossos adolescentes, para o meu esposo, para a minha esposa, para a minha família?
Será que a gente está preocupado no primeiro emprego, em ser bem sucedido? E a questão dos valores morais, que é a base de tudo. Porque a pessoa pode ter um salário daqui a 10, 20 anos de 10 mil reais e ser uma pessoa completamente desequilibrada. E pode ter um salário como o meu, de 2 mil e pouco, 3 mil e pouco, como professor, e ser alguém mais ou menos harmonizado. Então a questão não são os valores da sociedade, mas os valores que a família está escrevendo na sociedade. Cuidado, para você não estar fazendo um discurso contra as drogas e na sua família você está incentivando o consumo de drogas. Cuidado, para você estar defendendo um discurso a favor da paz, mas na sua família o seu discurso é violento, a sua prática é truculenta, a sua prática não tem nada a ver com isso. Vamos ter essa vigilância, esse cuidado, esse carinho, porque Jesus e Deus nosso Pai espera muito de nós, principalmente conhecendo a sua mensagem, com a profundidade do Espiritismo traz, de imortalidade da alma, de reencarnação, de lei de causa e efeito, etc, 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 para o futuro de uma humanidade cada vez melhor. E eu não tenho receio de dizer, a humanidade será melhor quando cada um de nós fizer de nossas famílias cada vez melhores, porque será a base de sustentação educacional para que o indivíduo alcance a sociedade e faça uma história em nome do amor. Enquanto não houver amor no mundo, é porque as famílias não estão acreditando no amor. Enquanto não houver paz no mundo, é porque as famílias não estão educando, formando, defendendo a paz no mundo. Precisamos pensar sobre isso, para depois não botar a culpa no governo só, botar a culpa só nas dificuldades que estão fora da nossa família. Elas são importantes, precisam ser vigiadas, precisam ser melhoradas as condições sociais, mas enquanto a gente não cuidar bem da nossa família e para o Espiritismo, não existe outro caminho. Ou se a gente quer alcançar, cuidar bem da nossa família, tem que ser com Jesus, porque sem Jesus é isso que está aí hoje, e com Jesus é o que ele sempre exemplificou, e as famílias que descobriram isso estão fazendo, independente de classe econômica, intelectual, social, não importa isso. O que importa é essa essência do amor de Jesus. Então que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça essa noite, para que a gente, a partir de hoje, fortaleça o amor em nossas famílias. Mas não é nenhum qualquer amor, é o amor que Jesus nos ensinou a viver, a cultivar, para sermos felizes. Vossa veste de honra aqui.